Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Dose Diária. Eu sou a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida, e hoje eu quero falar sobre um dos meus 108 decretos de luz, que é: eu sou a coragem que transforma medo em luz. Eu estava, então, escrevendo o meu planner de 21 dias dos decretos, né? Para quem não sabe, junto com os meus decretos vem um planner para você preencher. Então, você sorteia um decreto e aí você preenche. Bom, estava preenchendo o meu e eu pensei que esse assunto poderia ser muito interessante para gravar um podcast. Então, o decreto é: eu sou a coragem que transforma medo em luz. E qual foi a minha percepção, a minha reflexão sobre esse decreto? Eu entendo que esse decreto fala que a coragem não é a ausência do medo. Olha que interessante. A coragem não é a ausência do medo. Então, os grandes passos que eu tive que dar na minha vida, eu fui com medo. E eu confesso para vocês que alguns deles eu tava com muito medo. Acho que fiquei até emocionada aqui. Por exemplo, quando a gente mudou aqui para a Austrália, né? Isso é uma coisa que me deu muito medo. Mas ao mesmo tempo era um sonho que eu queria muito. Então a gente põe o medo na bolsa e vem com medo debaixo do braço. Eu lembro que quando saiu o nosso visto, foi nessa época, assim, novembro, né? E eu queria muito, já tinha pago grande parte do processo, então já tinha investido a grana toda. E aí, quando a mulher ligou e falou: "Jô, o visto de vocês foi aprovado", eu caí no choro. Eu caí num choro, vocês não acreditam. E aí você fala assim: "Mas Jô, você não tava feliz?" Tava, mas eu também tava triste. Eu tava alegre, mas eu também tava com medo. Eu tava com todos os sentimentos num único lugar, num único momento. Porque eu sabia que representava um sonho vir para a Austrália, mas eu também sabia que representava deixar para trás toda a minha família. Eu sabia que ia ser uma mudança tremenda de vida, que ia abrir muitas oportunidades, mas eu também estava fechando muitas portas. Eu também estava fechando muitos ciclos. Eu também estava deixando para trás um passado, as pessoas que eu amo. E eu sabia também que a nossa volta ia ser demorada, porque a gente não veio para a Austrália para brincar, a gente não veio para a Austrália para passear, a gente veio na Austrália para emigrar. E a gente só sai daqui da Austrália com o nosso permanente residente na mão. Então, a gente está batalhando muito para isso. A gente saiu de Sydney e veio para Adelaide por conta disso. E depois eu gravo um vídeo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que o medo vai junto, gente. Então, quando eu falo aqui, eu sou a coragem que transforma o medo em luz, eu falo que é preciso ter coragem para seguir, mesmo tremendo. E eu lembro de estar ali no aeroporto, ali assim, tremendo. Eu morro de medo de avião e todas as vezes que eu viajei, eu, graças a Deus, consegui viajar ao mundo, fui para diversos lugares diferentes, não teve uma vez que eu não fui com medo. O medo sempre foi comigo, mas a minha coragem estava mais forte, né? Então eu entendo também e eu lembro que dentro de cada medo
existe um convite para você crescer. Então, o medo também, ele vem com esse convite. Cada vez que você ultrapassa aquele medo, você cresce um pouco. E o próximo medo, ele vem um pouquinho maior, mas você passa ele e aí você cresce mais um pouco. E o próximo medo vem um medinho maior ainda, mas aí você vai crescendo em cima dele. Então, o medo, ele é uma oportunidade de crescimento. Porque se você não tá com medo, se você não tá com frio na barriga, cara, você não tá fazendo diferente. Ó a sacada que eu tô te dando agora. Se você não tá com medo, se você não tá com frio na barriga, você não tá fazendo nada de diferente. Você continua fazendo as mesmas coisas e as mesmas coisas vão trazer o mesmo resultado. Então, cai essa ficha aí pra você. Se você não tá com medo, é porque você tá fazendo igual. Você não tá se arriscando. E o medo, ele se dissolve também quando eu escolho olhar ele com amor. Porque tem uma outra frase que eu escutei hoje, que é o seguinte: só falha aquele que resolveu fazer algo novo, algo que nunca fez antes. E se você falhou porque você estava tentando fazer algo novo, algo que você nunca fez antes, isso é incrível, porque você tentou. E falhar faz parte do processo. Então, quando você olha as suas falhas com amor, você acolhe esse sentimento, porque você enxerga que você fez o melhor que você podia, porque você estava tentando algo novo. E quando a gente tenta algo novo, a gente não sabe quantas vezes a gente caiu antes da gente conseguir andar quando éramos criança. Quantas vezes a gente fez algo novo e sentiu medo, mas a gente insistiu. Porque tudo que é novo dá medo. Mas acolha isso. Acolha suas falhas. Porque isso quer dizer que você está tentando. Pior é aquele que não falha, porque ele não tenta. Ou ele não falha porque ele está fazendo sempre a mesma coisa. E está tendo sempre o mesmo resultado. Então, esse decreto é sobre transformar o medo em luz. Esse decreto é sobre um ato de fé. E cada vez que eu enfrento esse medo, eu vejo como meu coração se torna mais aberto e confiante. E eu notei, depois que eu comecei a praticar esse decreto, que situações que antes me paralisavam, hoje me inspiram a agir com mais calma. E eu me sinto leve ao perceber que o medo se transforma quando eu acolho. O medo nada mais você tem o medo de falhar, você tem o medo do julgamento, você tem o medo que vão pensar, você tem o medo de errar, você tem o medo... Acolhe isso. E se eu errar? Eu errei. Pô, nunca fiz isso antes. Tô tentando. E se eu falhar? Falhei. Nunca fiz isso antes. Tô tentando. Percebe? E esse decreto me traz também um sentimento de gratidão pela coragem, a coragem que nasce na minha alma. E eu sou grata por sentir essa luz dentro de mim. Para quem não sabe também, a coragem é a parte em que a gente começa a transmutar a energia. Então, a partir do momento, enquanto a gente tá, coitadinho de mim, eu sou vítima, culpa, na escala de Hawkes, né, de emoções do Dr. Hawkes, a gente tá lá embaixo. É na coragem
que a gente muda a frequência. É a coragem que a gente assume que somos responsáveis pela nossa vida, pelo que dá certo e pelo que dá errado. Mas para isso a gente precisa colocar o medo na bolsa e ir com medo mesmo. Então o decreto de hoje é: eu sou a coragem que transforma o medo em luz. Você pode fazer esse decreto por 108 vezes. Você pode usar o seu planner, como eu fiz aqui, e sortear um decreto e preencher o planner. Você pode colocar esse decreto para energizar a tua água, para energizar o teu banho. Você pode colocar esse decreto no espelho também, eu gosto muito, ou deixar do lado do seu criado mudo. São várias formas de você usar o decreto no kit, onde vem os mini decretos, o planner. Veio papel de parede para celular, papel de parede para computador. Vem também o e-book, onde eu te explico várias formas de você usar os meus 108 decretos de luz. Então, um beijo grande para você. Se você não sabe onde eu acho esse link, me chama no direct, mas aqui embaixo, em algum lugar, tem esse link para você. Um beijo de luz. Tchau, tchau.